Algumas palavras duras, em voz mansa, te golpearam. Nunca, nunca cicatrizam. Drummond escreveu isso, e eu penso nele toda vez que ouço certas entrevistas, porque tem gente que não precisa gritar para ferir. Fala baixo, fala com calma, fala quase que pedindo desculpas. E mesmo assim, cada palavra entra fundo. E aos 14 eu vou para a congregação, onde eu fico por 33 anos, né? 33 anos foi o tempo que um homem passou dentro da congregação cristã no Brasil. Entrou adolescente, casou lá, teve filhos lá, construiu uma vida inteira lá dentro. E pelo que ele mesmo conta, o ponto mais alto dessa trajetória, o ministério de ancião, durou o quê? 1 ano? Talvez nem isso. 1 ano ou menos. Depois de 32 anos esperando, construindo, servindo, eu não vou te dizer o que isso significa. Eu só acho curioso. E é sobre isso e sobre alguns outros pontos dessa entrevista dele com Augusto Nicodemos que eu quero conversar com você hoje. Bom, em primeiro lugar, quando eu sou ordenado para o Ministério de Ancião... Quem é esse homem? Ricardo Albuquerque. Ricardo Pavanelli, como nós conhecemos. Entrou na congregação cristã no Brasil aos 14 anos. Foi crescendo, foi servindo e chegou onde poucos chegam, ao ministério de ancião. E tem um detalhe que eu preciso te contar, porque ele não escondeu isso na entrevista, mas também não fez questão de falar. Ricardo é genro do atual presidente do Conselho de Anciães da Congregação Cristã no Brasil, o irmão Salvador Bueno. Deixa isso sedimentar um pouco. Não é um ex-membro qualquer contando a própria experiência. É alguém que esteve, por casamento, próximo ao núcleo de decisão mais alto da igreja. E que hoje está do lado de fora, numa live de quase 1 hora ao lado de um reverendo presbiteriano, talvez o brasileiro mais importante da presbiteriana, dando entrevista sobre por que saiu e sobre por que, na visão dele, a igreja que o formou seria uma seita. Eu sinto, e vou ser sincero contigo, que ele está sendo usado. Não sei se ele percebe isso, não sei se ele concordaria comigo, mas 33 anos da história não se apagam numa live de 40 minutos. E a dor de uma família não deveria virar munição para ninguém. A congregação expôs publicamente a alteração do primeiro ponto de doutrina. Lá no final do inário, existem 12 pontos de doutrina que o senhor conhece bem. O primeiro ponto de doutrina foi então alterado. E quando eles lançaram então o inário 5, é que veio ao conhecimento a alteração do primeiro ponto de doutrina. Antes, a Bíblia é a palavra de Deus. Depois, a Bíblia contém a palavra de Deus. Agora vem a parte teológica da entrevista. E eu vou te dizer de cara, eu não vim aqui discutir se a Bíblia é ou contém a palavra de Deus. Isso é debate muito sério. Tem gente boa dos dois lados. E não é o assunto de hoje. E eu vou te explicar o porquê. Eu sou membro da Congregação Cristã no Brasil e na CCB, quem decide questão de doutrina não sou eu, não é você que assiste a esse vídeo e não era o Ricardo sozinho. É o Conselho dos Anciães mais antigos do Brasil. É assim que a igreja funciona e é assim que ela sempre funcionou. E se eu não confio nesse conselho, meu lugar não pode ser mais dentro da Congregação Cristã no Brasil. Simples assim. Não dá para ficar dentro contestando a autoridade que sustenta a casa. O conselho não é infalível, mas se houver necessidade de correção, ela tem que vir de lá mesmo, do próprio conselho. E nesse sentido, eu não vou aqui discutir se a Bíblia é ou contém a palavra de Deus. Eu preciso confiar em quem está lá para decidir isso. Se foi mudado uma vez, nada impede que possa mudar de novo. O que eu vim discutir aqui hoje é outra coisa. O uso que o Ricardo faz dessa discussão e o tempo dela. Ele conta que uma mudança de redação
publicado em 2012, o incomodou profundamente. Foi o gatilho, segundo ele mesmo diz, do início dos seus questionamentos. Só que em 2012, Ricardo ainda não era ancião. Ele ficou incomodado e continuou servindo, continuou subindo, continuou dentro, até chegar, anos depois, ao ministério de ancião. E só depois de alcançar esse posto é que ele saiu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se o incômodo era de 2012, por que esperar ser ordenado ancião para sair logo depois? Um homem convicto de que está numa seita não fica esperando o próximo degrau. Ele simplesmente sai. Não espera o título. Eu não vou te dizer que ele fingiu a fé todos esses anos. Eu não sei o coração do Ricardo, mas eu sei que, se o problema doutrinário era tão grave assim desde 2012, o tempo que ele levou para agir exatamente até ser ancião fala mais alto do que qualquer explicação teológica que ele der agora. E só depois disso, depois de garantir o título, depois de sair, que essa mesma mudança de redação de 2012 vira munição para chamar a igreja de seita numa live com o reverendo da Presbiteriana. E quem é da CCB sabe que, de fato, essa mudança nada efetivamente mudou na CCB. No fim, acaba que essas falas inspiradas durante o culto, elas vêm como uma segunda fonte de autoridade, que é exatamente uma das características daquilo que a gente considera uma seita, não é? Agora eu quero pegar a própria definição que ele deu de seita. Ele disse: uma das características de uma seita é quando o grupo religioso, além da Bíblia, admite uma segunda fonte de autoridade. Tudo bem, vamos usar essa régua, mas vamos usar em todo mundo, não só em mim. Porque a própria tradição presbiteriana tem oficialmente um documento chamado Confissão de Fé de Westminster. Não é um livrinho qualquer de apoio. É o que eles usam para decidir o que é ensino correto e o que não é. Igreja que não subscreve a Westminster não é reconhecida como presbiteriana. Pela definição que ele mesmo deu, isso não seria também uma segunda fonte de autoridade além da Bíblia? Não estou dizendo que a tradição dele é uma seita, nem que a Igreja Católica, por reconhecer também a tradição e o magistério, seja uma seita. Não use essa palavra levianamente. Apenas digo que a régua usada para medir a minha tradição precisa ser aplicado também a dele. E, quando aplicamos o mesmo critério nos dois lados, a régua quebra na mão de quem a empunhou. É uma característica de seitas em geral, é o exclusivismo. Assim, o que eu faço nas minhas falas é corrigir distorções doutrinárias, né? Mas... E tem a segunda marca que ele mesmo apontou, o exclusivismo. Ele diz que igrejas sérias reconhecem que o reino de Deus é maior que a própria denominação. Mas na mesma entrevista, descreve seu trabalho como corrigir distorções doutrinárias, sempre dos outros, nunca da própria tradição. Quem aponta constantemente o erro alheio, sem olhar para a própria casa, não está livre do exclusivismo que condena. Só mudou de lado. Mas qualquer aparição minha, seja mínima, né? Eu fiz uma poesia um dia sobre o sotaque de Jesus, né? Que eu gosto de fazer poesia, e eu gravei, eu sentado aqui no sofá da minha casa, falando essa poesia minha sobre o sotaque de Jesus. E eu já estava deixando a barba, então estava a minha barba assim uns 3 dias por fazer. Se o senhor ler os comentários, dá vergonha, né? Então, é nesse nível. Então, magoa os filhos, magoa a esposa, magoa quem está próximo, né? Agora, eu quero parar de falar em argumento e falar em pessoas, em gente. Ricardo diz que qualquer aparição dele, por menor que seja, magoa os filhos, magoa a esposa, magoa quem está perto. Ele recebe ameaças até hoje, recebe xingamentos, e ele fala isso com dor visível na voz. Eu acredito no Ricardo.
Eu acho que dói mesmo. Ninguém gosta de ver a própria família sendo atingida por causa de uma escolha pública que a gente fez. Mas eu preciso perguntar com todo respeito: e a minha família? E a família dos meus irmãos da CCB? Quando ele participa de uma live de quase 1 hora ao lado de um reverendo e usa a palavra seita para descrever a igreja onde frequenta, onde milhões de famílias se casaram, enterraram seus mortos e criaram seus filhos, isso não fica apenas entre ele e o reverendo. Isso chega em casa, chega à mesa do almoço de domingo, chega ao filho adolescente que pesquisa no YouTube e encontra essa entrevista. Chega à sogra que já duvida, ao cunhado que já critica, ao colega de trabalho que agora tem uma prova para debochar. E o Ricardo sabe melhor do que ninguém o que é uma família sofrer por causa de uma palavra pública. Ele mesmo contou isso com a própria boca nessa mesma entrevista. Então, eu não entendo como alguém que conhece essa dor dentro da própria casa consegue, no minuto seguinte, colocá-la sobre milhões de famílias que nem conhece. Não vou chamar isso de hipocrisia. Talvez seja apenas falta de espelho. Ele enxerga a dor quando é dele, mas não quando é nossa, atingindo milhões de membros da CCB. E nem quero falar da dor que os avós de seus filhos devem sentir ao serem chamados de seitário. Se eles não concordam com a minha cosmovisão, então eles precisam procurar uma outra página. Ricardo, não venha em podcasts falar mal da minha igreja, que o nosso povo não vai mais te atacar em suas páginas. Simples assim. Eu comecei esse vídeo falando de 33 anos e de 1 ano, talvez nem isso. 33 anos dentro, 1 ano como ancião, ou talvez até menos, e depois a saída. Eu não sei o que se passou no coração do Ricardo nesse período, isso só Deus sabe, mas sei fazer conta. E para mim, essa conta não fecha tão limpa como a maneira que o Ricardo conta. Uma curiosidade só para registrar: na congregação onde ele passou a maior parte da vida, nunca existiu cobrança de dízimo. Nenhuma. 33 anos sem um boleto, sem uma meta, sem uma campanha. Hoje ele está do outro lado do microfone, numa tradição em que o dízimo é ensinamento regular. Eu não vou dizer que é por isso. Eu só achei digno de nota. Mas já que estou nesse assunto, deixa eu perguntar uma coisa ao reverendo Nicodemos. O senhor tem tantas ovelhas para apacentar, tanto lugar no mundo ainda sem o evangelho, e não consegue tirar a congregação cristã no Brasil da sua boca. Tantos vídeos seus sobre minha denominação. Eu ainda não vi o senhor falar das Testemunhas de Jeová, dos fundamentalistas do Islã, mas também, convenhamos, né? O seu nome é uma coincidência e tanto. Nicodemos, fariseu, doutor da lei, membro do Sinédrio, que precisou de um encontro à noite, escondido, para começar a entender o que Jesus estava dizendo sobre nascer de novo. 2000 anos depois, meu caro reverendo, tomara que o senhor entenda pelo menos melhor do que aquele de quem o senhor carrega o nome. Mas enquanto isso, tem lá a China, a Índia, a Indonésia, Paquistão, tanto lugar sem o evangelho, e o senhor decide gastar energia rotulando a fé que eu professo, rotular o próprio corpo de Cristo. Mas voltando então para o Ricardo, olhando para ele, será que para ter audiência hoje, o assunto precisa continuar sendo a CCB? Porque numa live de quase 1 hora com um reverendo sobre teologia, sobre a vida dele, sobre fé, ele não conseguiu ficar 40 minutos sem voltar para lá, para a CCB, sem falar da igreja que deixou. O senhor disse que tem livro publicado, que faz poesia. Isso não lhe dá audiência? Ricardo, isso não é testemunho, isso é prisão. Isso diz mais sobre o senhor do que sobre a igreja que o senhor deixou e que eu pretendo encerrar minha carreira pela misericórdia de Deus. Deixa eu te contar uma coisa que tenho notado.
com a mesma voz mansa que vocês usam comigo. Primeiro, a presbiteriana, enquanto instituição, nos chama de seita. Documenta isso. Ecoa isso nos seus púlpitos e depois em redes sociais. Agora em live, com um ex-ancião da CCB, meio que para sustentar um julgamento tão perverso. E eu fico aqui, fazendo uma conta que talvez seja só minha, talvez seja só coincidência, mas eu vou fazer ela em voz alta, do mesmo jeito manso que vocês usam comigo. Somos aproximadamente uns 5 milhões de irmãos, não catalogados. A CCB não anota o nome dos seus membros, isso é lá com Deus, mas são 5 milhões que nunca pagaram dízimo. Nunca. Aí eu somo seita, ex-ancião, dízimo. Será que isso é coincidência? Eu não sei. Eu só pergunto. E perguntar não dói, né? Ou será que vai doer? Porque, olha, se você tem a liberdade de chegar aqui e me chamar de sectário ou seitário, sem prova nenhuma, só na base do eu acho, então eu também tenho a liberdade de perguntar com a mesma educação se por acaso vocês não gostariam que a gente saísse dessa seita para ir pagar o dízimo para vocês. Se pelo menos uns 10% nosso fossem para ir pagar os 10% de vocês. Eu não estou afirmando nada, só estou perguntando de voz mansa, do jeitinho que aprendi assistindo a essa entrevista. Existe uma passagem no Evangelho de João, capítulo 5, que diz que um homem ficou 38 anos deitado à beira de um tanque, esperando alguém o ajudar a entrar na água. E Jesus chega e pergunta uma coisa simples: você quer ficar bom? E depois manda: levanta-te, toma o teu leito e anda. 38 anos parado. E a ordem não foi: fica remoendo o tanque. Foi: levanta, pega a tua cama e anda. Não fique olhando mais para este tanque. Eu queria dizer isso ao Ricardo com respeito, mas sem meias palavras. Se o senhor realmente saiu, saia de verdade, levante, pegue a sua cama e ande. Porque quem passa a vida nova olhando o tempo todo para trás, o lugar de onde saiu, não está livre, está preso do mesmo jeito, só que do lado de fora da grade. Eu não fiz esse vídeo com ódio no coração. Fiz porque amo a igreja onde frequento, onde minha esposa frequenta, onde Dona Matilde, minha sogra, frequenta, uma senhora de 90 anos que mês que vem vai tomar sua 76ª Santa Ceia. E também porque acredito que quem ama defende, com verdade, sem precisar gritar. Se você é irmão da CCB e chegou até aqui, meu convite é simples: não deixe ninguém definir sua fé por você. Nem eles, nem eu. Vá pela palavra para a palavra. E não se turbe o vosso coração. E se por acaso Ricardo assistir a esse vídeo algum dia, fica a minha oração. Deus abençoe a sua vida, Ricardo, a de sua família, e seja qual for o caminho que você vá, que você se encontre de verdade. E se você, meu irmão, estiver sentindo que está sendo usado, constitua a sua própria igreja, mude para outra, volte para a CCB, tanto faz, mas não continue preso ao passado. Pegue sua cama, levanta-te e ande. Caminhe para a frente e exerça de uma vez por todas aquilo para o qual Deus lhe chamou. Deus abençoe a vida de todos nós. Amém, amém, amém. Apocalipse 13:11 adverte sobre o que tem chifres de cordeiro, mas fala como dragão. Fiquemos vigilantes com a conversa polida e a voz mansa que usam argumentos apenas para agredir a CCB e minar a nossa fé. A verdadeira mansidão produz paz, não destruição. Fiquemos atentos